Doutora, a senhora está pronta? Mais ou menos. Mais ou menos? A senhora já participou de algum podcast? Não, nunca. Aqui a gente sempre procura viver emoções, doutora. A gente tenta tirar desse momento aqui, que é uma terapia, uma espécie de terapia, onde a gente consegue abrir o coração, onde a gente consegue colocar aquele conhecimento que aquela pessoa especial que está ali olhando a gente, assistindo a gente, espera da gente. Ok. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E você está no Pod Médico, o podcast médico do Brasil. E aqui é minha convidada, doutora. Aqui a gente não tem muita formalidade aqui. Ok. O convidado se apresente. Por favor, se apresente para a gente. Eu sou Carla Rosana, sou médica especialista com título de especialização em clínica médica. Atualmente respondo pela presidência da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Sou docente da PUC Campinas há quase 40 anos, 38 anos. Nossa PUC, né? Nossa PUC. E hoje atuo também um pouco em gestão, porque eu faço parte do Conselho de Administração da Unimed Campinas, né? E sou apaixonada pelo ensino, pela docência e pelo meu consultório. Então, assim, foi a educação que lhe trouxe para toda essa carreira que a senhora vai fazer de executiva, que a senhora é uma grande executiva aqui em Campinas, da Unimed Campinas, uma pessoa de confiança, né? Mas foi a carreira de professora? Foi ali? Foi dando aula mesmo, professora? Na verdade, eu sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou capixaba, e vim para Campinas em 1982 para fazer residência médica na PUC com o professor Silvio Carvalhal, que é um professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, que veio junto com o pessoal formar a Unicamp. E fiz uma residência, da residência fui convidada a dar aulas, e daí em diante fui fazendo a formação de docência, mestrado, né? E gosto muito disso. É mesmo? Desde a faculdade já era aquela aluna que gostava de ensinar os colegas, pegava uma monitoria aqui e ali, mais ou menos isso? Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu sempre gostei, né? E o professor Carvalhal é uma pessoa que eu fiz a residência em clínica médica diferente dos outros. Nós fazíamos uma residência em clínica médica com correlação anátomo-clínica. Então, para você ter uma ideia, o meu paciente que falecia, eu pedi autorização à família, eu fazia necrópsia desses pacientes, e eu tinha que a organizar todas as peças e fazer a apresentação desse caso clínico com lâminas de todos os órgãos, porque a ideia dele era exatamente saber se aqueles diagnósticos que nós tínhamos feito enquanto paciente internado se confirmavam na necrópsia, ou se tinham outras doenças que nós não sabíamos. Então, isso, na minha opinião, continua sendo fenomenal. É demais, a senhora agora surpreendeu todo mundo que está aí. A senhora já chegou com o seu... já surpreendendo a gente. Olha só, esse podcast promete, hein? E eu digo para os meus alunos que quando eu falo da hepatite, eu vejo o fígado na minha frente, macroscopicamente e por lâmina. Eu falo de um enfisema pulmonar. Quem cortava as peças somos nós. Então, na minha cabeça, o pulmão está na minha frente, eu estou vendo. Então, isso é extremamente enriquecedor para nós que somos clínicos, e também mesmo para quem é cirurgião ou para quem faz cirurgia. A gente tem essa expressão na medicina, o olho clínico, né? Então, o clínico, ele é aquele que, por obrigação, ele tem que ter, doutora, o olho clínico mesmo, isso... Ou é um dom, ou é uma especialidade que geralmente quem vai procurar já tem um pouco disso, do ser o curioso, de ser o Sherlock Holmes da coisa, de querer pegar o detalhe da coisa. Eu acho que o clínico ele tem uma característica muito grande, característica muito forte, que ele tem que ser um grande observador, tem que ter muita paciência e ele tem que focar na pessoa que está na frente dele. Eu sou muito apaixonada pela medicina, mas centrada na pessoa e não na doença. Eu não posso tratar a doença, eu trato pessoas, né? Então, não adianta eu falar para um diabético que ele precisa se cuidar se ele está com uma dor num lugar que eu não estou dando bola para essa dor. Ele não vai se cuidar. Então, isso eu acho extremamente importante. E aí vem um pouco a diferença do cirurgião, da maioria dos cirurgiões, por exemplo, é que o cirurgião ele é muito objetivo, né? A cirurgia você tem o quê? Você tem que operar, ok, vamos operar.
E não acho que está errado, né? É o comportamento daquela especialidade. E é da especialidade. A especialidade clínica é isso. É uma consulta mais demorada, você tem que, às vezes, tirar do paciente aquilo que ele não quer te informar, entendeu? Então, é difícil, mas não é difícil. Eu adoro, acho encantador, eu gosto disso, eu gosto de estar próximo das pessoas, entendeu? Então, para mim é maravilhoso. E agora a senhora está na presidência da regional, da Sociedade Brasileira, né? Isso. Né? Então, imagino assim, teve mudanças aí na resolução passada de 2021, agora nós temos uma nova resolução, até cheguei a dar uma olhada, assim, parece que agora o clínico, ele, mais do que nunca, ele está sendo desafiado com tudo que está acontecendo. Eu queria ver depois, tá, doutora, como é que está essa situação profissional do clínico, como é que ele está se colocando no mercado diante de outras especialidades. Então, enfim, o que está acontecendo? Eu não vou nem me antecipar aqui, mas o que está acontecendo? Na verdade, Marco, a medicina no Brasil, eu diria para você que dos anos 70 para frente, ela começou a ser compartimentada. Né? Então, nós tínhamos aquele clínico médico de família, e aí começaram as especializações e super especializações, que é um modelo americano. Né? Uhum. Então, o clínico que tem que ser o médico do paciente, não importa se ele vai no especialista, no cardiologista, não importa se ele vai no cirurgião, o médico dele que está com ele o tempo todo. Que acompanha durante a vida. Exatamente. Deveria ser um clínico. Exatamente. E ao longo do tempo, dos anos 70, 80 para frente, o clínico acabou virando um triador, entendeu? Vai no endócrino, vai no cardiologista, vai... Se você falar, mas você não encaminha para o endócrino? Lógico que eu encaminho. Eu atendo os meus pacientes, mas lógico que em algumas situações, em várias situações especiais, eu tenho que mandar para o especialista. Só que esse paciente vai no especialista e volta para mim. Isso é básico para mim. Não, você vai, e mesmo os colegas que eu encaminho, eles são extremamente generosos e, inclusive, me ligam, Carla, olha, é assim, eu já vi, tal. Ficam, às vezes o paciente fica um tempo e ficam com eles, e comigo, sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, eu acho que houve uma mudança, infelizmente, de uma forma desarranjada, e hoje nós temos um outro fator muito importante, que é a tecnologia, né? Que é a tecnologia em saúde. Haja visto que nós temos hoje a telemedicina. Né? Você falar para um clínico que ele vai fazer telemedicina, eu particularmente, quando falo, não, eu não vou fazer, mas faço. Porque, primeiro, que eu acho que a gente não pode dizer que nunca vai mudar. Nós temos que nos adaptar às situações, mas fazendo o melhor possível dentro dessas situações, entendeu? Então, por exemplo, eu faço telemedicina em paciente que já é meu paciente, né, que eu vejo, mas e que eu tenho essa liberdade de falar. Ou, algumas vezes, é a primeira consulta, mas eu sempre peço a esse paciente que na segunda ou terceira consulta ele venha no consultório para eu examiná-lo. Examinar um paciente, para mim, é básico. Pois é, a senhora falou agora, a gente até, o nosso último episódio, a gente falou sobre essa questão da inteligência artificial e todos os desafios e expectativas que os médicos estão tendo com relação à telemedicina, mas a telemedicina já agora com uma espécie de triagem, uma futura, alguns países até como a Inglaterra já usa em termos de transplantes, uma triagem com inteligência artificial. A senhora tocou num ponto realmente importante que precisa ser bem falado. A matéria-prima de um bom atendimento clínico é o paciente ali na sua frente. Você vê a pele dele, você precisa olhar para a pele dele, olhar para o olho dele, ver se tem se está tudo, né, da maneira que deve ser, porque ele é um clínico, né? Não sei se a inteligência artificial já consegue fazer esse tipo de análise tão minuciosa da textura da pele, do cabelo, da unha. Eu acho que talvez, eu entendo que hoje não dá para você interpretar a tesa, o tipo de cabelo, se é seco ou não é, se é pouco, é muito... pele, principalmente vamos falar de um diabético, que eles têm micoses, é muito comum eles terem micose, então para você olhar o pé é muito mais difícil. Mas se você me perguntar, doutora, daqui uns anos você acha que vai ter? Acho. Um escaneamento, assim, vão escanear o camarada ali, ele já... Eu só não consigo imaginar ainda como é que eu vou examinar meu paciente por telemedicina, mas se você me perguntar, a senhora acha que vai acontecer? Acho que vai. A imaginação está chegando aí, né, doutora? Tá querendo isso, né? É. E aí a gente vai levar, eu sempre levanto essas questões e gosto de viajar um pouquinho, né?
na filosofia, porque o que a gente quer chegar, quem está por trás disso, quer uma emancipação do médico, eu quero me libertar dos médicos, não quero precisar do médico, eu quero sozinho me consultar lá nas fantasias mais loucas dos nerds. Eu não quero substituir o médico por um robô, por uma... Eu acho que é uma questão assim Há um muito perigo nisso muito grande, talvez, nessa viagem que a gente está fazendo. Eu acho que é uma viagem, doutora, que está começando só. Talvez a gente chegue daqui a 50, até falei no último, 50, olha, vamos voltar para o presencial, não deu certo, não. O pessoal começou a morrer e... Exatamente. Eu vejo de uma forma muito reservada, porque eu acredito muito no olho no olho. Olho no olho. Eu vejo o meu paciente, eu olho o pé, eu vejo se ele está batendo a perna, eu olho a expressão dele, se ele está olhando para mim, se ele está ansioso, se ele não está ansioso, se ele está calmo. E assim, isto é uma coisa que não se pode perder. Então, eu estou na universidade há 39, não, 40 anos já. Eu vejo uma evolução dos profissionais que é muito diferente da nossa época. Nós, quem se formou há mais de 30 anos, foi formado para não deixar o paciente morrer. A medicina era um sacerdócio. Hoje a visão da medicina mudou muito. Para a grande maioria das pessoas que se formam hoje, medicina é uma profissão como outra, entendeu? Então, ele não existe para muitos, a necessidade do relacionamento com o paciente, de estar próximo. De uma entrega maior. Não. Para você ter uma ideia, muitos colegas formados agora, ou de uns 10 anos para cá, são pessoas que só trabalham em pronto-socorro. Porque o pronto-socorro você não é obrigado a ver o paciente novamente. Aliás, provavelmente você nem vai ver, né? Diferente de consultório, que é um paciente que você vai acompanhar, né? E tem que ter a paciência. Por isso que o nome é paciente, né? Então, você ter, aí não importa a especialidade, não adianta eu simplesmente falar para você, você veio aqui, era para você tomar o remédio, não tomou, tchau, vai embora. Não. Né? O entendimento das pessoas, o nível de conhecimento das pessoas muda muito. E mesmo pessoas que são pessoas bem formadas, às vezes o entendimento sobre a doença é muito difícil. Eu falo isso para os meus alunos. Eles têm uma disciplina que se chama fisiologia. Qualquer faculdade tem. Medicina, odonto, enfermagem. Fisiologia é o estudo de como os órgãos trabalham normalmente. Então, eu só posso entender a doença se eu conhecer como o órgão trabalha normalmente. Eu só posso pensar, nossa, por que está errado isso aqui, esse exame? Então, mas esse exame, esse órgão tinha que trabalhar assim, se ele está subindo, essa dosagem está alta ou baixa, aconteceu isso. Então, você não necessariamente precisa saber a doença, mas você precisa saber que alguma coisa está errado e onde está errado. Então, eu acho, minha opinião é que hoje existe uma superficialização da medicina. Totalmente, concordo. Uma superficialização da medicina. Existe uma diminuição no atendimento, do conhecimento de quem está à sua frente. Eu não preciso saber da vida particular da pessoa. Às vezes até preciso. Mas eu preciso saber, por exemplo, se meu paciente de 70, 80 anos tem alguém dentro da casa, como é que é a casa dele, se é uma pessoa que tem dificuldade de visão, se ele tem escada, se tem como ele ficar mais tempo num lugar que é plano. Então, existem várias situações. Por exemplo, eu tenho pacientes de 80 anos de idade que cuida de neto de 1 ano de idade. Isso é impensável, né? Então, por todas as questões naturais. Não estou nem dizendo que tenha que existir grandes doenças, mas nós sabemos que depois dos 60 anos de idade, nós diminuímos reflexos, né? Nós diminuímos todos os reflexos superficiais e profundos. Então, na hora de você subir uma escada, você acha que você levantou o suficiente o pé e não levantou, e você tropeça e cai, né? Nós temos diminuição de produção de saliva por envelhecimento das glândulas salivares, né? A boca fica mais seca, você tem alguma dificuldade para engolir. Então, existe uma série de situações. Eu gosto muito da frase de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é geriatra, ele fala que o jovem é um adulto com excessos e o idoso é um adulto sem excessos. Ou seja, eu tenho um organismo bom, só que eu não tenho mais aquela reserva que antes, né? Eu vou falar pelo médico, né? Nós, todos que se formam hoje, tem 25, 26 anos, você faz 36, 48 horas de plantão e vai para uma festa.
Hoje, se me chamar para dar um plantão de 12 horas, eu vou falar, nossa, eu vou pensar, vou dormir uns 2 dias primeiro. Enfim, é isso. Eu acho que você tem razão. Eu acho que nós estamos numa situação hoje, não só em relação ao médico, mas em relação às pessoas, não vou nem dizer aos pacientes, porque nem sempre são pacientes, mas às pessoas, né? Elas leem e ouvem e assistem a internet e, assim, o que mais me deixa muito preocupada é que não existe um filtro para quem está falando na internet. Então, eu posso estar falando a maior besteira do mundo e eu posso convencer a pessoa e essa pessoa vai brigar com todo mundo porque acreditou em mim. Eu acho que a senhora tocou num ponto importante. Eu acho que toda essa mudança de paradigma, que nós estamos falando de uma mudança de paradigma, de um comportamento médico da sua escola, que é uma escola que demora, que ainda dure muito tempo, mas que Deus nos livre que passasse a deixar saudade de um médico realmente na sua essência, né? Eu acho que as redes sociais, a internet, alguns anos, como elas vieram crescendo, elas vieram também provocando esse tipo de fantasia, e isso está movimentando ainda mais os jovens, né? Que às vezes poderiam querer ser um artista, um engenheiro, alguma coisa que talvez, mas não, vai ser médico, porque de repente, eu acho até, doutora, em certo ponto, na minha leitura, reflexo um pouco da nossa... O Brasil ele é um país de muita instabilidade econômica, sabe? Tá todo mundo no sufoco, o filho viu o pai no sufoco, viu a mãe no sufoco, quero mais sufoco, não, vou ser médico. Vou estudar pra caramba e vou ser médico, não vou ficar sem dinheiro. Só que, olha, tá dando uma armadilha nisso aí, porque tá todo mundo querendo ser médico, o negócio vai ficar meio apertado por aí, doutor. Vou dizer para você que já está apertando, porque hoje nós temos, basta saber e ver que o governo, acho que faz 2, 3 meses, abriu mais, eu não me lembro quantas escolas de medicina, mas pelo menos mais 50 e poucas, né? Tudo bem que abriu em regiões hoje em que há necessidade do médico, mas o fato de eu me formar naquela cidade não quer dizer que eu vou me estabelecer naquela cidade e nem que aquela cidade consiga me absorver como médico. Agora, eu gosto muito de voltar no ponto da medicina de família, da medicina preventiva, né? Eu ainda insisto nisso, né? Eu acho que na verdade, o médico ele se formava para ser médico. Médico, pronto, é isso que eu quero. Para mim existia um equívoco que nós nos formamos, e eu me formei há 41 anos, e que o médico tinha que salvar a vida de qualquer jeito. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Todo mundo vai morrer em algum momento. Você não pode deixar morrer. Pra você ter uma ideia, muitos de nós na residência morriam um paciente, alguns queriam largar a medicina. Não, mas não era para ele morrer. Não, era para morrer sim. Era um câncer, ele não tinha mais condições. Então, não existia isso para a gente. Tem que viver, tem que viver. E hoje a gente sabe, existe a medicina paliativa, existe hoje uma especialidade que cuida para o conforto. Eu não vou nem dizer que é o conforto a esperar morrer, para que a pessoa viva bem, até que acabe. Mas acaba, né? Nós não somos pessoas, né? Nós vamos morrer, sim. Né? Somos mortais. Então, e hoje... Então, isso para mim, eu diria que foi um equívoco, essa formação, mas hoje, por outro lado, com a tecnologia, com a superespecialização, então, o que acontece é que muitos querem ser médicos, mas eles escolhem as profissões que eles sabem que vão ganhar dinheiro. Sim. Que são profissões que têm muito procedimento ou exames associados. Entendeu? Que não tenha muito contato com o paciente. Já reconhece ali, né? São especialidades ali onde eu posso ter o mínimo de relacionamento com o paciente, né? Uma consulta rápida. Uma consulta, né? Então eu consigo atender 30 pacientes uma especialidade no dia assim que eu vou encaminhar pra caramba, né? Eu acho que ainda vai ter esse filtro, porque os médicos continuam existindo, graças a Deus. Quem é médico, eu digo assim, quem é médico já nasceu com aquilo. Eu quero salvar vidas. Né? Uma coisa assim, eles geralmente vão procurar especialidades muito malucas, quer ser cirurgião, quer ser clínico. Sim. Clínico, né? Sim. Quer ser clínico, quer medicina de emergência. E aí, doutor, eu vou pegar esse gancho que a senhora falou e falar que com essas novas resoluções lá, com as atualizações que estão acontecendo na sociedade, né, na sociedade brasileira, a gente está vendo que lá também vocês estão tentando trabalhar nessa formação já da residência ali, né, já de começando, tentando implantar nesse candidato, né, à residência médica, de clínica médica, essa vocação mesmo ali, né? Ou ele já é um vocacionado quando ele vai para a residência ali?
Não, de clínica você tem médica? alguns que são vocacionados. É que você tem algumas especialidades clínicas que eles são obrigados a fazer 2 anos de residência em clínica médica. Depois ele vai para a especialidade. Por exemplo, endócrino. Primeiro ele tem que fazer 2 anos de clínica, aí ele vai para o 3º ano, que é endócrino. O 4º ano, hematologia, cardiologia. Não existe o acesso direto. Existem algumas especialidades que você tem acesso direto. Mas você tocou numa coisa que eu acho muito providencial. Muitos me perguntam, né? Qual que é a sua especialidade clínica? Mas e tem Sim. alguma outra? Não, eu sou clínica. Eu sou clínica, mas você não é cardio? Eu não... Não, eu sou clínica. E gosto de ser clínica, entendeu? Então, o que acontece é que você tem cirurgião que atende como clínico geral, você tem... E olha, você é médico, ok, você pode atender quem você quiser. Né? Não é esta a questão. A questão é você ter a habilidade para ser aquilo. Eu não posso, Carla, clínica, vou fazer uma cirurgia cardíaca. Teoricamente, como médica, eu poderia. Hoje não, porque você tem as sociedades das especialidades que, de alguma forma, óbvio, já deixam isso, já não deixa acontecer isso, né? Você já tem resoluções que... Mas, por ser médico, você poderia fazer qualquer coisa, como médico. Né? Sim, sim. Graças a Deus existem as sociedades das especialidades, né? E o próprio Conselho Federal de Medicina, em que você hoje, mais do que num conselho regional também, em que existem os registros das especialidades. Né? Agora, isso não quer dizer que eu, como endócrino, não posso ser clínica. Aliás, todos os especialistas clínicos, e não estou aqui puxando, desculpa a expressão, puxando brasa, eu acho que todos os especialistas clínicos, endócrino, cardio, gastro, todos eles são excelentes clínicos. É que quando você vai para uma área específica, você acaba ficando mais naquela área, mas tenho certeza que todos são excelentes clínicos. É que ficou também, doutora, e aí, vamos fazer uma análise, vamos ser bem honestos aqui com o nosso público aqui, fazendo uma análise do que aconteceu, porque a senhora começou falando, e a senhora está coberta de razão, que o médico de família... A verdade é que a mãe de todas as especialidades é a clínica médica, é o médico, né? O famoso médico mesmo, aquele que acompanhava a família, aquele que, né, que sabia manusear as diversas situações, manejar os pacientes ali, enfim. Mas o que aconteceu? A gente ouve falar, a sociedade entende assim, o médico se formou, ele é clínico geral. Se chama, não, ele é clínico geral, ele não fez especialidade nenhuma. Então aqui eu já percebo aqui, eu acho que uma falha na comunicação, na educação da sociedade, do papel do clínico. Eu não sei se começa aí uma falhazinha na comunicação da sociedade entender. Por outro lado, outras especialidades chiques, elas são muito boas em se promover. Sim. Tá certo essa leitura, doutora? Sim. E é muito interessante porque eu tenho... Nos últimos 3 anos, pelo menos, eu tenho recebido pacientes e uma dessas pessoas, não é a paciente, mas ela levou a mãe e a sogra e falou, eu vim na senhora porque eu quero que minha mãe e minha sogra sejam atendidos e acompanhados pela senhora. Eu quero que ela tenha médicos. Então, elas iam no cardio, não sei aonde, né? E acabaram ficando comigo. Então, existe assim, não é comum, mas existe sim os pacientes que procuram um clínico, assim como procuram um geriatra. E o geriatra é um clínico de idoso. O geriatra também é outro que tem um conhecimento absurdo, né? E que, por exemplo, o geriatra tem que não só conhecer o paciente, tem que conhecer a família, né? A caso clínico também, mas o geriatra, quando fala do idoso, existe um cuidado maior aí, né? Então, é uma especialidade clínica em que o paciente é dele, você não tenha dúvida disso. Sim. Agora, doutor, o que a gente... Em primeiro lugar, como é que está o mercado do clínico hoje? Quantas vagas estão tendo em médias aí para as residências, por exemplo, numa Unicamp, numa PUC? As residências, elas oferecem oferecem uma quantidade boa. Nunca é bom e nunca é o suficiente. Nunca é para né? todo mundo, assim. Principalmente pelo número de médicos que nós formamos hoje, infelizmente, você não consegue vaga para todo mundo para residência. Mas sim, você tem sempre um maior número de vagas para os clínicos, entendeu? E você tocou num assunto muito interessante, eu queria só
resgatar. A Sociedade Brasileira de Clínica, e ela nasceu dentro da Escola Paulista de Medicina, mas hoje já está aí em todos os estados, praticamente, e a ideia é resgatar o papel do clínico, sim, como clínico geral. Então, agora, no início de dezembro, dia 1º e 2 de dezembro, foi feito um simpósio, eu fui como convidada num simpósio do HCOR, em que claramente, eles têm uma área só de clínica médica, que são clínicos de clínicos, né? Você vai falar, tem cardiologista, mas com especialidade clínica, com uma formação clínica muito forte. E a ideia é resgatar o clínico não como um triador. Eu estou aqui, você vai para tal médico, vai para tal especialista. Não, eu sou clínico, eu sou dono de você é meu paciente e fica comigo. Sim, doutora, e como é que os clínicos que estão se formando, digamos assim, vamos lá, 5 anos para cá, para não ficar também tão distante, como é que está sendo a colocação deles? Estão indo para hospitais, estão indo para estratégias do governo? Então, eu vou te falar que eu acho que a grande maioria vai para a rede pública, e eu fico muito feliz também, porque eu acho que a quem hoje não tem acesso a medicina privada tem que ter bons médicos, tem direito a isso, e eu tive algumas experiências como médica de serviço público, já fui secretária de saúde há muito tempo, em Jaguariúna, e trabalhei um pouco aqui na rede pública, e eu vou falar para você que eu sempre falo isso para os colegas, eu tenho o maior orgulho. Os médicos da rede pública são médicos fenomenais, São bons, né? muito bons, muito bons. É uma pena que nós temos hoje um sistema de saúde público subfinanciado. Não pela prefeitura, pelo poder municipal e estadual, mas principalmente pelo governo federal. Eu acho que os estados e os municípios merecem ter aí um maior subsídio para a saúde. Se você for ver pelo menos a tecnologia em saúde, eu hoje acompanho, porque eu faço um ambulatório na PUC com alunos residentes de clínica, e você vai pedir uma tomografia, qualquer tomografia de tórax, de abdômen, e os residentes, doutora, 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano, né? Dependendo da doença do paciente, quando fazer a tomografia, não precisa mais. Então, eu lamento, porque o sistema público, a teoria do SUS, o SUS, ele é fenomenal. A questão é ter o financiamento adequado, né? Agora é um erro, assim, se fosse olhar, doutora, um erro assim muito elementar você desprivilegiar o clínico numa estratégia de saúde, né? Falando em âmbito federal. Por que na isso? verdade, é de propósito ou é uma incompetência de compreensão na verdade, o governo federal ele tem investido muito no médico de família. E a proposta do médico de família não é a mesma do clínico geral. Né? Não é a mesma do ponto importante já está tocando aí. Porque nós, não quer dizer que você não faça, e não existe uma questão de competência, né? São maneiras de ver, a maneira de atuar, porque o médico de família, ele atua exatamente junto à família. Né? O trabalho dele é muito voltado para a prevenção primária, que é aquela que você vai rastrear a doença, aquela que você vai educar o paciente, vai fazer o que a gente chama de medidas higiênicas, né? Que é a educação em saúde. É como se alimentar, preparo físico, em relação ao estresse, em relação... Enfim, a sociedade, onde ele vive, né? Isso o médico de família que é o médico recém-formado, é o garoto que saiu da faculdade, doutora? Quem é que está fazendo isso? Médico de família, você tem residência específica para isso. Mas esses programas do governo que estão ali dando vaga para o interior? Não, eles estão fazendo, o que eles fazem, eles contratam um médico que é recém-formado e eles têm um contrato que eu não sei quantos anos, mas eles saem de lá com um certificado que não é de residência médica, vamos deixar claro, porque o título quem confere de residência médica é o Ministério da Educação. Então, o poder, não diria o poder, né? Mas a capacidade de fazer isso é do Ministério da Competência do Ministério da Educação. Então, ele pode sair com um curso de especialização em medicina de família, que eu acho, eu também não vou dizer para você que eu desconheço o título,
que é dado a isso, mas eu sei que existe sim, recebem um salário e ao final disso acho até que depois ele pode continuar, mas aí é que tem uma questão de prestar serviço, desculpa, prestar prova, né, Sim. para estar dentro do serviço público, né? Tem um erro nessa estratégia aí, doutora, pelo que eu percebi, né? Eu acho que Tem um sim. erro nessa estratégia aí. Eu acho E eu que acho sim. que ela vai encarecer depois o sistema, né? Porque acho que você não vai ter eu penso assim, uma resolutividade você teria, de repente, de estar ocupando esses espaços, um especialista, um clínico mesmo ali. O plano de carreira seria isso? O que é que faz? O que é que a gente podia fazer para melhorar? Não, mas hoje o plano de carreira no serviço público ele existe e o médico, o clínico que está dentro da rede pública, eles são fenomenais, eles trabalham muito, porque assim, qual o raciocínio? Eu preciso da tecnologia, eu preciso, mas eu preciso de um bom médico. Eu não preciso que o médico, aliás, eu nunca faço, eles sempre me perguntam assim, quantas vezes a senhora pede uma tomografia? Nem sei, acho que eu peço se eu pedir umas 10 por ano, não é uma coisa que faz parte na minha rotina. Porque a minha rotina é lidar com a pessoa que está na minha frente, entendeu? E evitar que ela, por exemplo, os diabéticos. A minha rotina é incansavelmente explicar o que é a doença. Eu canso de receber pacientes daqui. Se eu tomar esse remédio, por quê? Não sei, doutora. Não sei. Eu recebo paciente, recebi outro dia porque tinha um exame alterado. Ah, não, foi o cardiologista que me mandou no vascular e o vascular me mandou na senhora. E aí eu fui fazer uma coisa que a gente chama de anamnese, né? Que é todo um questionário, a identificação, todo o questionário de vida dele, da queixa dele atual, do que ele já tem de passado, o que ele tem de antecedente de doença, de cirurgia ou de moradia. É uma coisa longa. E isso é obrigatório, né? Então, a gente tem que fazer tudo isso, e o clínico faz isso, e o médico de família também, né? Eu acho que eles não se confundem, mas eu acho que a competência e o trabalho, ele é muito semelhante. É que, por exemplo, nós não temos condições, o médico de família, até por ele estar dentro do próprio serviço, que já faz isso, né? Que tem esqueci o nome agora, o pessoal que faz visitas, agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde. Uhum. Você tem os agentes comunitários de saúde que vão até lá, conhecem a... Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Quer dizer, ele traz para o médico a informação, para o médico dados de família, e você tem com isso. E eles trabalham muito com a epidemiologia, né? Porque eles têm que traçar áreas em que eles trabalham, né? Então, o médico de família ele trabalha uma área específica, né? Uma comunidade, um pedaço da comunidade que ele responde por aquilo ali. Agora, me diz uma coisa, doutora, nós estamos falando do médico de família, o garoto recém-formado, é isso? Que saiu Não necessariamente. Eu estou falando na estratégia, doutora, dessa estratégia que está tendo aí Sim, dessa estratégia, sim, atual, sim. E como é que é? Esse garoto chega lá, eles chamam de postinho, né? Tem médico que não gosta de chamar de postinho, porque parece que já é estranho isso aí, né? Eu não gosto, porque um postinho, sai para um postinho, lá no postinho, né? Não sei, não acho bacana. Mas, enfim, ele chega lá e vai começar, como é que é? Eles são preparados por uma estratégia, dentro da estratégia, tem um curso, como é que é? Como é que ele vai começar ali a manusear isso? Eu não posso dizer para você, porque eu não conheço, eu não sei como que é estruturado esse curso. Eu tenho uma visão, porque eu tenho uma sobrinha que se formou ano passado e entrou começou a trabalhar sob esse contrato, não é aqui em São Paulo, é fora daqui, mas ela saiu. Foi? Porque ela, pelo menos aonde ela está, era trabalho, e até onde eu sei não existia nenhuma aula, uma supervisão, entendeu? Então, mas eu estou falando de uma realidade que não é de São Paulo. Se é para colocar só um camarada de branco lá para dizer que tem o médico, parece que isso não é muito legal não, né? Mas eu não sei como é estruturado, eu não sei qual é a política, sinceramente eu nunca li, nunca gastei meu tempo para ler, infelizmente, né? A gente está falando de resolutividade, eu acho que o que a gente está tentando encontrar tem brechas nisso aí, a gente já percebe, né? Aqui a gente já percebe brechas ali da estratégia, que é impressionante, né? Você não está, eu acho que você não está manuseando bem a saúde pública assim, a gente vai ver daqui a pouco os prontos-socorros lotados, né?
porque essa resolutividade não aconteceu onde devia acontecer. O que eu acho que, e agora eu vou falar de Campinas, porque eu tive a experiência, e eu acho que o SUS Campinas, eu adoro, eu acho que os profissionais são maravilhosos. Também, tá eu muito acho, bem. eles apesar de ser subfinanciado, é um pessoal extremamente competente. Então, se você perguntasse para mim, quem está sob esse contrato e está trabalhando em Campinas é diferente dos outros estados? Com certeza, eu vou falar para você, é diferente. Campinas é diferente. Porque Campinas, o SUS Campinas, ele se dedica ao profissional que está com eles, entendeu? Eu acho que, pelo menos do que eu conheço, eu acho que o SUS Campinas é muito diferente de Olha outros. que legal. Então a gente acabou de... Isso é o podcast do Brasil, né? Então você acabou de dizer que, de repente, o SUS aqui está funcionando legal, né? Obrigado, né? Não, funciona. Você tem algumas áreas aí que, inclusive, são modelos, né? Algumas áreas são modelos, o que eu acho fenomenal. O próprio SAMU, infelizmente, nós tivemos o Hansen, que foi o coordenador do SAMU, que estruturou o SAMU Campinas. O SAMU Campinas sempre foi modelo no Brasil inteiro. Né? Então, você vê profissionais extremamente dedicados. Estou falando de uma área, mas você tem outras áreas. Né? A Prefeitura de Campinas tem uma área só de educação dos profissionais, né? Então, eu sou fã de carteirinha da SUS Campinas, dos profissionais, né? Eu acho que é... E preciso falar até que muitos foram meus alunos na faculdade, então... É mesmo? Que bacana. A senhora encontra eles por aí. Muitos. Agora, assim, só para completar... O Dário foi seu aluno? O Dário não foi meu aluno, mas... O Dário é acho que da 10ª. O Dário, pessoal, o prefeito de Campinas, aqui, só o pessoal que está acompanhando. Dário é urologista, formado na PUC Campinas, não foi meu aluno, mas o Dário é de uma turma bem em que eu participei bastante, né? Bastante. Mas só trazendo um pouco da medicina privada, eu vou falar do sistema Unimed. O sistema Unimed, eu diria para você que há uns 15 anos, um pouquinho mais, tem investido eu chamo de atenção integral à saúde. Eu não gosto de atenção primária, porque eu acho que o nome remete a uma coisa muito... superficial, né? É primário. Não, atenção integral à saúde. Então, você tem várias Unimedes, por exemplo, Belo Horizonte, Espírito Santo, você tem alguns do Sul, Santa Catarina, em que eu tive a felicidade de conhecer. São pessoas que fazem hoje, existe um plano de saúde que é só de atenção integral. Então, eles têm um núcleo, eles são atendidos por médicos específicos, médicos de família, e quando não médicos de família, são clínicos bem treinados para isso. Né? Então, existe já uma iniciativa e existe assim, a certeza de que você precisa, o que você falou, voltar ao tempo em que você tem um médico para chamar de seu. Legal. Um médico para chamar de seu, que legal, que slogan bacana, doutora. Tem um médico para chamar de meu. Eu acho que Agora me diz uma coisa, isso é um diferencial então, porque você está falando aqui, o que a Unimed Campinas está fazendo dentro dessa... É tipo assim, era mais ou menos o que o governo federal devia fazer, pensar a saúde mais ou menos assim, tá tentando, tá indo lá mesmo no cliente que está lá ainda... Antes de adoecer, meio que... Isso, exatamente. Então, a ideia é investir no conhecimento das pessoas, na educação em saúde. E hoje, eu falo que a internet é boa para algumas coisas, mas em termos de saúde, hoje eu falo para você que não só eu, como vários colegas, gastamos muito do nosso tempo para convencer a pessoa que está na minha frente de que aquilo que ela leu ou que ouviu não é verdade. Então, eu sempre falo o seguinte, não, mas foi fulana de tal, eu vi lá, falei, então faz um favor. Você tem condições de escrever, ou no Instagram dela, pede o artigo científico que fala que existe isso, ou que isso que ela está falando serve para isso. Para mim não tem problema nenhum. Eu não sou, e falo isso inclusive para os meus alunos da faculdade. Eu não sei tudo. E eu fico muito feliz quando um residente ou quando um aluno descobre uma coisa. Nossa, professor, eu li isso aqui assim, nossa, que legal. Quer dizer, ele se interessou, ele foi atrás, isso é muito importante, né? O que tem aparecido, doutora, que a senhora acha cabeludo assim? Mas disseram para eu tomar isso aqui, que isso aqui faz bem para diabetes. Tipo essas coisas assim, vou curar meu diabetes.
A batata Yacon, existem umas ervas umas plantas que eles fazem chá e que eles acham que melhora, né? E larga o tratamento que deve ser ali, o cuidado. Graças a Deus, os meus pacientes não fazem isso. Faz as duas coisas. Não, eles chegam, ó, doutor, eu tô tomando, agora eu faço isso assim, cozido, e eles me falam, graças a Deus. Assim como muitos pacientes, eles chegam, se eles foram um especialista, eles trazem tudo para eu ver, exame, receituário, entendeu? Então, mas isso é uma conquista do médico com o cliente, né? Tem que haver uma relação muito de honestidade, de verdade, de cumplicidade. Então, e eu sempre digo, eu não sei tudo, aliás, já falei muito, tenho certeza. Algumas vezes eu soube, algumas vezes eu não soube. Então, e eu sempre tenho muito cuidado, vou para casa, tem dia que eu vou para casa arrasada, porque você ouve histórias que assim, que você fala, meu Deus, não é possível, né? E hoje existe uma questão que eu acho que é muito importante também, com essa grande abertura em relação a tudo, a diversidade, a proteção da mulher, a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, hoje eu ouço muito mulheres até com mais idade, 60, 70 anos de idade, por exemplo, que fala de abuso, que sofreu abuso e fala, senta, fala, chora, mas fala. Então, uma pessoa que está há 50 anos guardando aquilo, obviamente não fala isso na primeira vez, e eu fico feliz, obviamente não por ouvir, porque isso me deixa a noite sem dormir, né? Mas fico feliz porque eu acho que quando a pessoa consegue falar, ela já se liberta um pouco. Né, já se liberta um pouco daquilo que está preso há muito tempo. Né? Então, hoje eu tenho visto, tenho assistido com meus pacientes muito esses relatos. E é isso que eu falo. O ser humano pode ser por aqui, pela TV, mas você olhar no olho, sentar, deixar chorar, desculpa, chora. Aqui é o lugar de chorar, aqui é o lugar que você quiser chorar e gritar, é aqui dentro comigo, não tem problema. Estando aqui comigo, estamos nós dois e está tudo resolvido, desculpa. Entendeu? Então, mas precisa ter paciência. Paciente tem que ter paciência. Eu acho que o pessoal aí não faz ideia do ouro que a doutora acabou de dar aqui para um insight fantástico, que isso já vai fazer a gente ter uma análise do futuro da medicina, como ela está querendo caminhar, como eu falei, com essa aventura que a gente quer fazer com a inteligência artificial, uma aventura de colocar a vida da gente, a saúde da gente nas mãos da inteligência artificial. Colocou um ponto que para mim foi ouro. A senhora falou de um relacionamento com o seu paciente. A senhora não é psicóloga, mas é aquele paciente que a senhora está tratando, está ali, né? Em caminho, inclusive em caminho. Está atendendo aquele paciente da sua especialidade. E aí aparecem situações como essa que sai do aspecto, como eu posso dizer, da especialidade, vai até para uma outra especialidade que não é sua, que seria uma psicologia, mas ali você tem uma interação. Sim. Ali você começa a ter respostas, de repente, que pode estar tirando aquela pessoa do que é uma saúde completa, saúde mental, espiritual, física. Com essa aventura que a gente quer fazer, de deixar de consultar o médico, como é que a gente vai ter isso? A gente vai adoecer mais. A gente está adoecendo, a senhora me faz também pensar que a gente está nesse ponto, parece que a gente não ficou melhor que uma senhora dessa idade ainda sofrendo violência, porque essa sociedade está doente. Ela está doente. Então, se a gente está adoecendo com essa onda de redes sociais, de toda essa fantasia que a gente está vivendo, e agora a gente quer entrar numa aventura de terceirizar agora para a inteligência artificial, para reduzir custos, e aí a gente vai entrar para outro aspecto, que também a gente sabe que grandes corporações querem reduzir custos, colocar um robô ali que fica mais barato, né? Na verdade, eu ouço relatos de pessoas que viveram isso no passado e ouço relatos de pessoas que vivem. E de pessoas que, por exemplo, que dependem do marido, né, e que não consegue sair, e às vezes não consegue sair porque tem ainda aquela ideia da cultura do casamento é para sempre, né? Então, e é difícil, não é fácil. Eu encaminho meus pacientes para
tanto para o psiquiatra como psicólogo, e gosto de acompanhar para ver como a pessoa vai se sentindo melhorando ou não. Também isso é uma obrigação minha, né, Marco? Não tem jeito. Mas eu não sei como que vai evoluir, na verdade. O que eu acho é que nós vivemos uma outra situação que é assim, a expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou muito. Você tem hoje um número de pessoas com mais de 100 anos de idade muito grande, mas vivem muito com uma qualidade de vida péssima. Então, são pessoas que vivem acamadas, são pessoas que vivem e que não conseguem andar, porque eu vou falar por mim, eu tenho hoje 66 anos de idade, eu digo para você que até eu chegar na faculdade, nunca na minha cabeça ou ninguém chegou para mim, olha, faça atividade física porque isso é importante. Fazia porque eu fazia na escola. Então, nós tivemos uma mudança muito grande e nós temos aí uma população que hoje está com 80, 70, 80, 90 anos, que estão vivendo, às vezes, sem estar com demência, vivendo bem, a cabeça ótima, mas que são pessoas que trabalharam na roça, são pessoas que não tiveram a cultura de alimentação adequada, até porque o Brasil, até um tempo atrás, não tinha essa possibilidade, era um país pobre, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa também, nós precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envelhecendo, né? E só para completar, uma coisa que para mim também vem acontecer, que eu vejo que vem acontecendo, é que as pessoas elas estão fazendo exames. Eu tenho, às vezes, paciente chega comigo e tem 10 ressonâncias, tem exame de sangue que ela faz a cada 3, 4 meses, não sei porquê. Então, eles estão tentando se proteger, quer dizer, até ok, eu vou procurar o médico, eu quero saber, eu preciso fazer meus exames de prevenção. Mas existe uma doença que é ir atrás da internet. Então, eu tenho paciente que já chegou para mim, eu quero que a senhora peça XYZ. Eu ia lhe perguntar isso. Como é que a senhora lida com aquele paciente que chega, doutora, mas eu quero uma ressonância, mas eu quero isso. Como é que se lida? Tem colega seu aí que está... Com muita tranquilidade. Porque eu explico, inclusive, que, por exemplo, a tomografia tem emissão de raios também, raio-x. Então, assim, não são exames inócuos. Né? Então, principalmente tem contraste, né? Então, existem alguns cuidados, né? Então, eu converso muito, eu gasto meu tempo, eu não perco, eu gasto meu tempo porque eu acho que é importante que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela e o que pode ser e o que não pode ser, entendeu? Então, eu gasto e 99% eu não peço os exames. Eu imagino isso aí, isso é uma das coisas que mais encarece, né, todo o sistema, não só o privado, mas o público, né? E é um dinheiro que você podia estar usando para as pessoas que precisam, né? Se você olhar o sistema de saúde da Inglaterra, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de saúde em Madrid e o de Portugal, que são sistemas de saúde muito racionais, né? É a mesma medicina, para você ter uma ideia, em Portugal não existe faculdade de medicina privada, só pública, né? Agora parece que tem alguém me falou, mas o sistema dele é um sistema único. Você está no norte de Portugal ou no sul de Portugal. É o mesmo software, o mesmo programa, o mesmo prontuário eletrônico. Se você vai lá no sul, se você está no norte, e é um software que eles acompanham, inclusive, você dentro do hospital. Entendeu? Então, é uma medicina em que é muito racional. Né? Não é uma medicina como você tem, e não tem só na medicina privada, medicina pública também, você vai, o paciente chega lá, eu quero isso, XYZ. Aliás, eu já tive notícia de colegas serem agredidos por pacientes ou parentes de pacientes que não fez porque ela se recusou a fazer alguma coisa que ela não tinha que fazer mesmo. Sim. Né? A gente está lidando agora também com essa situação na relação médico-paciente. Isso é mais uma coisa que está ficando mais difícil ainda, né? Nessa situação que a gente está vivendo, essa nova era, digamos assim, para o médico, né? Esse desafio aí dos pacientes, né? Não sei o que é. Agora me diz uma coisa, doutora. A senhora falou da Unimed, e nosso público é médico, né? Quem assiste a gente são todos médicos, está todo mundo querendo... Como é que a Unimed, digamos assim, a senhora acabou de falar, encarece muito o sistema, o colega que fica ali pedindo exame, de repente, para fazer a vontade... Eu entendo o lado dele também, a gente pode entender, porque ele quer satisfazer
cliente dele, o paciente dele, enfim. Como é que se lida com esse excesso de exames? Como é que a Unimed vê isso aí? Olha, nós temos um órgão que regula, que nos regula, que é o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal. Então, hoje, infelizmente, nós temos muitos exemplos, isso os próprios colegas da Unimed, os sócios, os cooperados, falam para a gente, pô, mas vocês sabem quem são os que fazem, que praticam XYZ, por que vocês não... Nós já tentamos. Ah, tem um caderninho lá do nome do pessoal lá. Não, não, o que acontece é que você tem colegas que pedem 70 exames, 40 exames para um paciente. Exames que você... E eu sempre falo o seguinte, pense bem o que você vai pedir, porque na hora que chegar o resultado, você tem que saber o que vai fazer. Né? Não adianta você pedir 70 exames, vem um anormal bom. E agora? Eu não sei o que é, eu não sei para que é, mas a gente, várias situações, nós encaminhamos para o Conselho Regional de Medicina, mas isso é uma coisa Isso é uma violação da ética. Mas isso é uma coisa que eu diria para você que grande parte o Conselho Regional não toma nenhuma atitude. Porque nós, teoricamente, não podemos limitar e dizer para o médico você pode isso e não pode isso. Né? E o que se dá para fazer dentro de estratégias para tentar, pelo menos, amenizar isso aí? São normatizações. A Unimed Campinas tem um conselho técnico que é formado por 7 colegas de várias especialidades. Nós somos eleitos, tanto o conselho de administração quanto o conselho técnico. E o conselho técnico emite normatizações. Então, sei lá, você pedir um exame tal, você tem que justificar porque ou vai para uma auditoria, ou vai... Não no sentido de falar, não, você não vai fazer. O que eu acho, e isso é o raciocínio de quem está na administração da Unimed hoje, que a questão não é o gastar, a questão é com o que eu vou gastar. Então, por que eu vou gastar pedindo exames que são desnecessários, se eu podia gastar um exame mais caro e necessário? Entendeu? E eu vou dizer, e aqui não estou falando do médico da cooperativa Unimed Campinas, de jeito nenhum, estou falando de uma forma geral, o que acontece hoje é aquilo que nós estávamos falando no início. O médico já não ganha como ganhava antes, né? Então, às vezes, ele tem que atender muitos pacientes, né, para conseguir ter uma renda no final do mês. E, para isso, ele tem que diminuir o tempo de consulta. Entendeu? Então, e isso, por favor, eu estou falando de uma forma geral. Sim. Né? Então, vale mais a pena ele pedir todos os exames, deixa eu me assegurar, né, para não dizer que eu fui incompetente, e o exame físico, a história do paciente fica... Eu ainda tenho uma leitura, doutora, veja se a senhora concorda. Tem esse aspecto do médico que pede muito exame, mas eu vejo assim, parece que também tem dentro dessa situação uma carência muito grande de alguns pacientes, aqueles hipocondríacos emocionais, emocionais, que quer o médico, que quer meio que transitar nas clínicas. Sim, como é que a gente consegue atender esse cliente ali, que de repente, né, mandar ele para um psicólogo, a terapia não resolveria, não enxugaria muito os custos aí? Olha, tem paciente que você gasta 15 minutos para esclarecer uma coisa. Só que se você está esclarecendo uma coisa em que você precisa que ele tome alguma decisão, tome alguma atitude, você acaba de falar, ele fala, então, doutora, isso aqui, ou seja, tudo aquilo que você falou, ele quer falar do outro assunto, de outra coisa. Ele entendeu? quer um terapeuta, doutora. É que assim, algumas pessoas, é muito difícil, não é para o paciente, para todos nós. Muito difícil a gente olhar na frente do espelho e falar os nossos defeitos. Dói muito, né, Mar? Não é simples. Dói muito, né? Então, isso é para todos, são para todos, né? Eu já tive situação de uma paciente fumante e que quase teve uma perna amputada por uma insuficiência arterial por causa do cigarro. E a filha dela levava ela em todos os especialistas e a senhora precisa parar de fumar. Não é uma opção, né? Ela tinha que parar de fumar. E ela estava na sala de espera, eu lembro até hoje que eu atrasei exatamente 20 minutos para atendê-la. E aí eu chamei, aí a filha falou, você não acredita que a minha mãe estava lá fora falando que era hora dela fumar? E aí foi 1, 2, 3 vezes, no final eu falei com essa paciente. Porque assim, ela não parava de fumar, ela vivia a vida dela diabética, hipertensa, fumante, né? Teve um dia que eu falei para ela, olha,
A senhora precisa decidir o que a senhora quer. Porque a sua filha é casada, tem filho, trabalha, e ela tem dado todo o tempo dela, não só o tempo livre, mas também o tempo de trabalho que ela deveria estar trabalhando, ela está levando a senhora nos médicos, ela está levando a senhora nas terapias, e a senhora não está nem aí, continuava fumando. Eu falei, então, a senhora precisa decidir o que a senhora quer e para sua filha ter a liberdade de também decidir se ela quer continuar cuidando da senhora ou não, porque se a senhora não vai parar de fumar, a senhora não vai melhorar a sua alimentação, a senhora não vai tentar fazer óbvio que essa insuficiência arterial limitava a atividade física, falei, mas a senhora ter uma qualidade de vida melhor, se a senhora não, pelo menos tentar, avisa para sua filha. Deixe ela ter o direito de entender se ela quer continuar acompanhando a senhora e investindo na senhora, na saúde. Mas aí, você acaba vendo que você tem outras complicações familiares. Essa paciente, por exemplo, tinha um filho dependente químico. Então, o cigarro era uma forma dela conseguir relaxar e não pensar no assunto. Então, ou seja, Marco, nós somos um país em que temos inúmeros problemas, as pessoas, infelizmente, têm que conviver com isso. Eu falei para você, eu tenho paciente de 80 anos que cuida do neto ou do bisneto de 1 ano de idade. Uma situação que é impensável, né? Mas existe. Realmente, doutora. Então, são estratégias que para um administrador, imagino assim, para uma Unimed Campinas, que está fazendo um trabalho muito bom, né? Mas é um desafio você, por um lado, você tem, de repente, médicos que estão ali inflacionando o processo, pacientes que também estão inflacionando o processo e equacionar isso aí não é simples, né? Não. E você tem especialidades também que exigem que você peça exame. Você vai falar com um neurocirurgião, por exemplo, ressonância, um neurocirurgião, um ortopedista, eles pedem, eu diria para você que quase que rotineiramente, mas porque hoje, querendo nós ou não, a tecnologia avançou e é muito mais tranquilo para você e muito mais seguro para o próprio cirurgião ter a ressonância, né? Então, não dá nem para você falar, mas você pede. Não, desculpa, eu tenho que pedir. Né? Eu tenho que pedir. Então, o que acontece é que a tecnologia veio e hoje já não se faz mais o raio-x, não, faço ultrassom, eu vou fazer a tomografia depois da ressonância. Não. Mas assim, o que é engraçado, não é muito simples esse jogo de vocês, porque, tipo assim, eu plano de saúde, eu comprei o plano de saúde lá, sou um cliente da Unimed, eu acho que eu tô com uma dor de cabeça, eu vou procurar o neuro. Então, ali eu já tô inflacionando. De repente, eu nem fui num clínico, não fiz uma bateria de exames. É uma decisão da pessoa, né? É ela que se avalia, ela é sua própria clínica, né? Mas graças a Deus, e aqui não é porque é a Unimed, mas eu acho que mas particularmente a Unimed Campinas, ela hoje conta com quase 3.500 médicos, são profissionais muito capacitados. Então, hoje você vê um neurologista clínico, né, que eles são extremamente racionais, e outras especialidades também, são racionais em fazer uma boa anamnese, conhecer o paciente, né, saber a causa. Lógico que pede exame, mas você vê... assim, eu diria para você falar em 3.500 médicos, quantos são esses grandes gastadores? Inflacionadores. São muito poucos. É uma porcentagem. Muito poucos, a grande maioria. E também eu não diria para você que existe incompetência, de jeito nenhum. Todos são competentes, todos são competentes. Eu acho que são situações que levam a isso. E uma delas eu já te falei, a questão até de você fazer uma consulta mais rápida, é mais fácil eu pedir vários exames. Depois, quando voltar, tá bom, eu vou ver os exames, aí eu converso. Mas isso é a relação que vocês têm com o cooperado? Ele se sente, a maneira com que vocês repartem ali os resultados, o cooperado se sente... Tem alguma diferença da Unimed Campinas, digamos, para outras Unimed que estão aí com a corda no pescoço também no Brasil? Aí? O que acontece é que a Unimed Campinas é uma grande... dentro do sistema Unimed, ela faz parte das grandes cooperativas, né? E, graças a Deus, fazemos uma gestão muito dura em termos de dinheiro. Austera, né? Nós trabalhamos sempre pensando no cooperado. Nós fazemos reuniões a cada 2, 3 meses, que se chama
Eu esqueci agora, mas é uma reunião para os cooperados que a gente faz online, fazíamos presencialmente, hoje fazemos online, e em que nós mostramos tudo, o que está sendo feito, os resultados, quanto está se gastando, as especialidades que mais gastam, e existe às vezes uma necessidade muito grande de alguns médicos, eu quero saber quem é. Não, nós não falamos, nem temos esse direito, né? Mas e também não tem a necessidade de saber se é X, Y, Z. Importa que você tenha alguns que são assim. Mas assim, infelizmente, de 3.400 médicos, essas reuniões, que é conversa com o cooperado, ela tem no máximo 300 pessoas. E isso assim, quando o assunto é muito importante, entendeu? O máximo que nós tivemos numa cooperativa, numa reunião e numa assembleia foi 1.100 pessoas, nem um terço, né? Quer dizer, mas assim, o fato deles não comparecerem à assembleia, não fazerem parte, ele deixa sempre, eu sempre falo isso, né? Você não conhece, mas você julga, né? E isso não é na cooperativa, em qualquer canto, né? Vocês estão aí. Então, assim, vocês da cooperativa... Não são vocês. Nós somos cooperativa. Eu não sou coordenador, não sou conselheira. Eu estou conselheira. Estou porque eu sou eleita por 4 anos, né? Então, qualquer um deles pode se candidatar, qualquer um de nós cooperados, né? Mas, assim, então o que a gente tenta fazer é o melhor para todos. Fazemos uma administração austera, fazemos uma administração em que o máximo que a gente pode, por exemplo, nós temos, a Unimed Campinas é uma que tem o menor custo administrativo, menor custo dentro das Unimedes, nosso o segundo menor custo administrativo, então a gente, assim, tudo a gente conta, porque a ideia é que exista uma sobra para o médico, né, que é um grande sacrificado. Eu acho que talvez seja um dos segredos da Unimed Campinas. Imagino administradores de outros planos de saúde do Brasil, que não é fácil, a gente sabe disso, outras Unimedes do Brasil enfrentam situações bem complicadas, mas assim, eu acho que vocês são muito privilegiados por estarem em Campinas, Sim. né? Há uma cultura aqui já, né? Graças a Deus, bem solidificada de gestão eficiente, né? Todo mundo pega um pouco aqui e ali disso aí, né, Você doutora? sabe que eu não sou campineira, hoje já me sinto campineira, mas eu falo que o campineiro, ele é corporativista. Eu me lembro quando a Mil entrou aqui faz mais de 10 anos, comprou 2 hospitais, fez uma sede maravilhosa ali perto na Nova Campinas, e tinha o objetivo de ter mais de 100.000 clientes, e eu ouvi um colega nosso da Unimed, ele para mim foi... Quem a Mil pensa que ela que vai chegar aqui, eu fiquei, gente, é muito louco isso, né? Mas, assim, para você entender que, eu vou falar principalmente o médico da Unimed Campinas, ele é corporativista em relação à cooperativa. Ele né? veste a camisa. A grande maioria, sim, e defende, graças a Deus, defende a cooperativa. Então, eu acho que tem diferença. O médico campineiro é diferente Tem dos sim, outros tem sim. médicos. E Campinas, eu não sei se tem algum outro município, alguma outra cidade do Brasil que tem uma vocação muito grande para medicina mesmo, né? Para fazer medicina, né? A Unicamp, a PUC, Unicamp, quer dizer, são escolas de medicina aqui que que trazem uma visão diferente, uma visão de essência mesmo de medicina, né, doutora? E as 2 universidades, elas foram construídas e planejadas, vou falar, o curso de medicina, especialmente o da PUC, nós tivemos aí grandes professores, inclusive da Unicamp, dentro da PUC, né? E eu acho que foram estruturadas para fazer uma medicina muito consistente, Sim. né? Muito voltada... Muito honesta, né? E a Unicamp mais para pesquisa, mais que a Sim. PUC, mas de qualquer forma, com uma formação muito sólida, né? Você vê que a PUC hoje, falando de universidade privada, é a que foi considerada a melhor do Brasil. Sim, né? sim, Como sim. universidade... Aqui em Campinas a gente fala, né, que como você acabou de dizer, né, a Unicamp, excelentes sim. médicos em todos os níveis, mas a vocação da PUC para fazer essa medicina, né, de atendimento ali, de ambulatório, de hospital,
Foi diferente, ela que se posicionou, ficou meio assim, né, doutor? E a Unicamp ali para pesquisa, né? Sim, Já que tem uma vocação à sim, pesquisa. tem uma vocação Um corpo de importante. cirurgiões maravilhoso, que eu não Sim. posso aqui também falhar com o Zazá aqui, a sua equipe também lá, né? Olha, Ótimos cirurgiões aqui. eu vou falar que eu particularmente sou admiradora dele, Do do Zazá. Gustavo, gosto muito dele. E na época que eu estive na Secretaria da Saúde, tive muito contato com ele, acho um cara fenomenal. Ele vai ver até o final, Zazá, eu sei que você está vendo aí até o final, para ver o que a gente falou aqui. Então, eu tô te mandando um abraço. Eu gosto, admiro o trabalho dele, inclusive porque eu acho ele uma pessoa extremamente resiliente. Ele briga, ele continua, ele vai indo, eu acho que... E consegue. E faz discípulos, né? Ele gosta de fazer, tá ali com os jovens, traz os jovens, que bom. Muitos. Eu acho que, pelo amor de Deus, uma pessoa que merece tudo. Doutora, está terminando o nosso tempo aqui e eu tinha também uma expectativa, que você era uma grande executiva, e eu sei que os médicos que assistem a gente, eles têm uma faixa, todas as faixas etárias, mas assim, tem um público que ainda está ali naquela fase da medicina, começando ali os seus primeiros 5 anos de medicina depois que saiu da universidade, enfrentando todas essas instabilidades, essa competitividade. A competitividade é muito grande, redes sociais, né, consultório, manter consultório. Tem algum conselho, doutor, assim, para esse pessoal que está ainda aí com seus 30 anos, 35 anos, não está será que eu vou chegar a essa estabilidade? Esse pessoal está pensando, pô, tá mais difícil agora de alcançar essa estabilidade que a senhora, graças a Deus, alcançou. Ô Marco, eu falo sempre o seguinte, para quem é bom sempre tem lugar, não importa a profissão, não importa. Se você faz de qualquer jeito, você vai seguir um caminho de fazer de qualquer jeito, vai enganar, se você é bom, honesto, estudioso com aquilo que você faz, você não precisa ser um cara que olha, eu sou o maior estudioso disso. Não, você não precisa ir para a carreira acadêmica, nada disso. Você precisa fazer bem aquilo que você se propõe a fazer. Você pode ter certeza que você vai ficar bem. Mas eu tenho uma crítica em relação às escolas de medicina. Agora, eu sei, porque eu conversei um pouco com o pessoal da Paulista, agora, no início de dezembro, eu acho que as faculdades de medicina tinham que ter, dentro do currículo dela, uma disciplina que é gestão. Gestão em saúde e uma gestão pessoal. Nós, médicos, nem sempre, graças a Deus, a grande maioria que a gente acaba convivendo são pessoas honestas, mas nós somos facilmente enganados. Ingênuos, enganáveis e enganados. Ingênuos mesmo. E isso, porque você não sabe montar um consultório. Você não sabe como que você vai gerir o seu consultório. Você não sabe absolutamente nada. É um negócio, né, doutora? É um negócio. Porque você vive tanto para a medicina, você vive tanto para aquilo que você faz. E vamos lembrar que a medicina não acaba na hora que você sai do hospital ou na hora que você sai do consultório. Você vai embora pensando, raciocinando, o paciente tem isso, o que eu posso pensar? Será que os exames que eu pedi foram isso mesmo? Pô, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Não acaba. Não acaba. Então, você falava para mim, nem a minha casa, nem minhas coisas, nossa, eu tenho uma dificuldade, até hoje eu tenho. Então, embora tenha feito curso de administração hospitalar, fiz na GV São Paulo, que era uma parceria da GV com a USP, e assim, hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de já ter feito alguns cursos de gestão, mas eu acho que não é só a gestão em saúde, administração em saúde, é a gestão pessoal mesmo. Olha, você sabe o que é montar um consultório? O que você quer fazer? Você vai fazer residência, gestão financeira, faz uma disciplina, nem que seja opcional. Mas, pelo amor de Deus, a gente precisa sair. Até para você ter noção daquilo que você quer e o que você vai ter de competição ali na frente. Quem vai competir com você e como vai competir. E o que você vai ter de diferencial. Porque hoje você tem que ter um diferencial para que você, de alguma forma, tenha mais sucesso ou consiga se dar melhor. Eu fico imaginando o desafio desse jovem especialista, vamos falar do especialista, ele fez ali a sua especialização, agora ele vai ter que abrir um consultório, ele vai alugar uma sala comercial, vai ter um CNPJ, já coloca ele lá já é um novo contribuinte, vai ter que pagar os seus impostos, aí o contador... são impostos que não acabam mais. É um camarada que acabou de sair dali de uma imersão numa residência médica, só hospital, só... Ainda eu acho que quando ele faz a residência, o primeiro ano... eu acho que tem quem está vendo a gente, ouvindo... Não, quem chegou até agora merece, doutora, porque já estamos mais de uma hora aqui, quem está aqui merece ouvir tudo. Eu acho que quem está na residência, o primeiro ano eu falo que residente é escravo.
Residente é escravo. Primeiro, principalmente o primeiro ano de residência. O segundo ano de residência, você tem outro para poder falar, faz isso e faz isso. O R3, que é o terceiro ano de residência, você tem 2 para falar, né? Então, aí, agora falando sério, você tem, o primeiro ano é muito difícil, o segundo ano você já tem alguns horários em que você consegue administrar, né? E você já tem... Porque agora você não é mais estudante, você tem o CRM, você já domina mais a sua vida. Então, eu acho que na residência, você consegue já ter para onde eu vou, o que eu quero fazer, entendeu? Será que eu vou abrir consultório? Por exemplo, quero fazer UTI. Quem tem UTI, quem faz UTI não tem consultório, porque é uma especialidade exclusivamente dentro do hospital, né? Exclusiva dentro do hospital. Então, você tem que saber, ainda que eu acho, agora, quem não faz residência é muito mais difícil, né? Porque você fica, né? Fica numa situação complicada, né, doutora? Ficar ali, eu acho que plantão, né? Tirar plantão, pronto-socorro e com risco de não sair mais dessa, eles chamam de, como é? Corrida dos ratos, né? Fica pagando para pagar o aluguel, para pagar o carro e fica ali. Esse colega da Paulista com que eu conversei no início de dezembro, ele estava me falando que só 30% dos alunos da Paulista prestam residência ou passam na residência, porque ele falou, Carla, se você pensar que você tem um namorado ou namorada e vocês dão plantão, se vocês fizerem um X de plantão, facilmente vocês ganham 40, 50 mil reais por mês. Então, por que eu vou fazer residência? Vou dar plantão. Eu ganho muito bem dando plantão. Né? A questão aí é que você tem outras consequências, né? A vida de plantonista, você consegue se imaginar num pronto-socorro que pode chegar um cara esfaqueado, chegar um politrauma, uma pessoa infartando, com a família toda em cima de você. Quer dizer, você tem que ter um equilíbrio emocional, Gustavo sabe como é isso, né? Ele faz trauma, faz, né, medicina de trauma. Isso é uma coisa que você tem que ter muito claro na cabeça, muito, muito difícil. Eu digo que a situação ainda sai um pouco até da situação do médico, que até pelo menos ele está ganhando dinheiro, mas eu digo assim, a sociedade ainda não se percebeu do risco que é colocar esse jovem que não tem nenhuma residência médica, não é um especialista, agora nós deveríamos falar da medicina de emergência, né? Que, na verdade, eu acho que está tendo uma mortandade, eu receio que esteja tendo uma mortandade é uma inversão, né? Uma total inversão. É um equívoco imenso. Quem tinha que estar na porta era o especialista. E um cara que tem experiência para aquilo ali. Né? Como é que você coloca ali, doutora? Isso a gente já fala aqui, eu acho que a gente vai estar sempre falando disso. Sabe por quê, doutora? Porque eu acho que lá em Brasília, no Congresso, lá no Senado, quem toma as decisões não entende esse mundo que a gente está falando, porque esse é o mundo da medicina que a gente está falando aqui. Né? Eles não vivem esse mundo. Então, eles acham que o médico é médico lá, o médico que acabou de se formar, ele é o médico, ele vai conseguir entender um camarada que está ali fazendo um AVC na frente dele, vai ter discernimento ali de que tem alguma coisa errada aí. E o jovem não tem ainda essa vivência, essa experiência. Eu sempre falo isso para meus alunos. Vocês vão passar pela urgência e vocês vão ver que vai chegar um politrauma, um paciente gravíssimo, a enfermagem vai pegar a veia, vai preparar o paciente e olhar para você, doutor, e aí? Né? Então, essa é uma situação muito difícil mesmo. E o pessoal, o que acontece é que o pessoal está saindo, esse jovem está saindo, e da pena deles também, o lado deles, da ansiedade, eles sentem uma coisa que eles chamam de síndrome do impostor, eles se sentem um impostor. E a sociedade deu para ele uma credencial de médico, ele não se sente médico, ele não se sente preparado, e a ansiedade, eles pegam esses plantões, às vezes vão chorar no banheiro. Sim. É duro, eu sinto por esses jovens, sabe, doutor? Por isso que eu estou falando. Agora, com essas faculdades ainda abrindo, como a senhora falou, você tem que ter... Você fala assim, doutora, hoje você já tem uma experiência? Lógico que tem, são 40 anos de medicina, pelo menos 25 de consultório, né? E lidando com alunos. É óbvio que eu tenho um equilíbrio, mas algumas... Eu sempre falo, às vezes eu falo, eu achei que nada mais ia me deixar emocionada e surpreendida. E ainda acontece. Mas para quem está de cara numa urgência, seguramente não tem equilíbrio emocional. Eu não sei agora, mas até uns 15 anos atrás, você tem algumas especialidades médicas que têm maior índice de suicídio médico, né? Há uns 15 anos atrás, agora eu não sei como está, mas era psiquiatra,
anestesiologista e oncologista, né? Agora, você imagina um oncologista infantil, né? Um oncologista pediátrico. Você falar para um pai, para uma mãe, seu filho está com câncer, né? É uma situação que eu sempre falei, me recuso, isso não dá. E eles, e você tem os oncologistas psiquiatras, os anestesiologistas mais pela facilidade, por drogas inalantes, né? E hoje isso já mudou muito, porque antes isso até era muito mais. Hoje as drogas já estão muito mais restritas, não só o acesso, mas também para uso, né? E agora, o psiquiatra, eu falo para os meus amigos, eu não conheço nenhum psiquiatra normal. Né? Porque você lidar com as doenças que eles lidam, você tem que ter muito equilíbrio emocional. Agora eu vou pegar esse gancho que a senhora falou. Já está terminando aqui, a gente vai encerrar. Agora mesmo, doutora, será que esses profissionais que infelizmente tiveram esse fatídico fim, né? Sim. Será que foi um equívoco de escolher a especialidade? Será que ali o profissional para essas especialidades ali, eles teriam ter um perfil? Não. Eu acho que não. Você pode ter o perfil de ser um bom psiquiatra e um bom oncologista. O que eu acho e mesmo não, se não é aguentar, que você pode querer ser, estudar para ser e ter a vocação, né? Para qualquer profissão você precisa ter equilíbrio emocional. É que eu acho que tinha que ter um preparo, né? E o que acontece na grande maioria é que as pessoas colocam uma carapaça, uma coisa e vão tocar a vida, né? E a senhora falou uma coisa interessante mesmo. Não é só, então, a questão de não ter escolhido, mas é a gestão da sua própria vida, porque a sua vida também está acontecendo no meio disso. Seus relacionamentos, a sua família. Exatamente. Junto com aquela especialidade ali. O problema é que eu acho que quando se escolhe a especialidade, não vai pensar assim, poxa, eu já tenho muita dificuldade com meus relacionamentos. Eu ainda vou ter mais outras, vou somar mais esse peso ainda. Eu acho que isso aí pode ser aí a questão dessa balança não aguentar aí. E outra situação é você enfrentar dentro da sua casa a doença, você médico enfrentar a doença dentro da sua casa, como você avalia isso? Isso é uma outra situação. Eu tenho amigas, cirurgiões, que quem vai operar sua mãe? Eu sou boa, então eu vou operar. E eu acho uma situação muito difícil. A senhora já viu isso, doutora? Já? Sim. Operar a própria mãe? Eu tenho uma amiga que, Carla, eu sou boa, eu vou operar, não vou dar para ninguém. Tá bom, você acha que você consegue, vai embora. E fez. É isso que eu falo. O perfil, é assim, óbvio que tem gente que já tem o perfil para isso, né? Assim como você tem perfil, você tem muitos médicos que são, assim, que dão de 10 a 0 em qualquer um de nós, mas que não tem o menor talento para lidar com gente. Então, são pessoas que não fazem consultório, são pessoas que fazem especializações, por exemplo, anatomopatologia, radiologia, que não lidam direto com o paciente, entendeu? Não tem que fazer isso. Eu acho que e você tem que reconhecer isso. Isso eu acho que sim. É isso que é importante. Você falou. É você, o pessoal que está assistindo a gente, os alunos, também tem aluno que assiste a gente, pessoal aí que ainda vai escolher a residência, eu acho que é se conhecer, tem que se conhecer muito bem, né, doutora? Eu sou assim, então essa especialidade vai exigir que eu tenha esse comportamento, mas eu acho que eu não tenho, se conhecer, né? E eu acho que a grande maioria, quando eu falei dessas especialidades que tem maior sofrimento, mas assim, a grande maioria do que eu vejo dos meus alunos, a grande maioria, por exemplo, quem escolheu psiquiatria, meus alunos, vou ficar falando só bem dos meus alunos, mas assim, são grandes psiquiatras, são pessoas maravilhosas, exercem a profissão de uma maneira belíssima, né? Quem fez anestésico, onco também. É que eu acho que tem aquilo que você se identifica com a especialidade, mas que você não tem ainda a estrutura emocional para isso. Então, eu tive uma amiga pessoal, que entrou na residência de psiquiatria e saiu. Não consigo. A vida dela não estava ali acompanhando. Não, ela não conseguia emocionalmente lidar com pessoas doentes. E ela foi para uma especialidade que é... Agora eu vou... medicina nuclear. Aí já não lida com tanta...
Entendeu? Então, eu acho que assim, deu tempo, ela viu. O que eu acho que essas pessoas que às vezes, que infelizmente cometem suicídio, eu acho que já tem uma estrutura emocional aí Sim, ninguém chega num suicídio assim. Tem o talento para a especialidade, mas não conseguem ter o equilíbrio para lidar com tudo, que não é fácil. Agora, só para finalizar, doutora, para a gente pelo menos finalizar no alto astral, né? Ter boas notícias, assim, final de ano aí, como é que é? A nossa Unimed foi um ano bom para a nossa Unimed, como é que esse ano de 2020, ainda Covid, como é que tá aí? Muito pouco, né? O Já COVID, melhoramos graças muito a Deus, aí, pelo né? menos em se falando de óbito, né? Muito menos. Eu acho que eu tenho dito que eu acho que agora a dengue, chikungunya, mas principalmente a dengue, né? Tem causado muito mais estrago do que Tem que o estar de próprio olho, então, nisso aí, né? Covid-19, né? Então tá, doutora. Doutora, muito obrigado. Eu acho que Imagina, eu que agradeço. a gente falou de muita coisa legal. Como professora, a senhora foi muito generosa, a senhora quer acolher todo mundo, deu muito conhecimento, passou muita coisa pra gente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá bom? E eu peço desculpas, porque eu não tenho o hábito de falar em público, então, às vezes, eu acho que a peço senhora ter sido entendida. Eu acho que a senhora foi muito generosa com a gente, deu ótimos insights, tive ótimos insights aqui. E você que ficou com a gente até agora, parabéns. Parabéns, esse é o Pod Médico, o podcast médico do Brasil. Espero ver você num próximo episódio. E se você não é inscrito no canal, por favor, eu acho que faz sentido você já vir com a gente e fazer parte aqui do nosso podcast, tá bom? Então, eu vejo você no próximo episódio. Até lá. Obrigado, doutora. Imagina.